Para o debate sobre a palavra globalização, a nossa primeira das 20 palavras, abrimos a conexão com o professor de Relações Internacionais da Universidade Federal de Sergipe, Cairo Junqueira, mediado por Thaís Reitne, coordenadora de programação do SESC Ribeirão Preto. Boa tarde a todas e todos. Agradeço ao Cairo por sua presença. Primeiro, Cairo, para a gente começar esse debate, eu gostaria que você nos explicasse o que é globalização. Bom, muito boa noite. E boa noite, Thaís. Boa noite a todos e todas que nos acompanham. E sem mais delongas, eu queria dizer primeiramente que é muito difícil ser extremamente coeso, Thaís, para responder de uma forma muito sintética a sua pergunta. Claro que nós temos um tempo aqui exatamente para isso. Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar uma das N definições que existem sobre o termo, vou começar a falar sobre ela e depois eu vou aos poucos desenvolvendo algumas ideias. Eu acho que o nosso intuito aqui é mais conversar realmente, né? E daí aos poucos a gente vai se alongando nesses 40 minutos que nós temos aqui. Enfim, eu gosto de uma definição de globalização que é de um sociólogo, que é o Anthony Giddens, e ele vai dizer o seguinte, se vocês me permitem, ele vai dizer que globalização é a intensificação das relações sociais mundiais que unem localidades distantes de tal modo que acontecimentos locais são condicionados por eventos que acontecem a quilômetros de distância. Né? Eu gosto muito dessa definição porque, Thaís, é uma definição que coloca o âmbito social como o ponto central do que seria a globalização em si. Né? E por que eu falo isso sobre a questão social, Thaís, e a todos que nos ouvem agora? Porque normalmente a globalização ela é entendida de um ponto de vista econômico ou comercial. Normalmente, quando nós ouvimos a palavra globalização, principalmente em jornais, em noticiários, em revistas, globalização significa basicamente liberalização do comércio, aumento dos fluxos comerciais, né? Colocando a globalização, e ela também é isso, né? Obviamente que essa definição ela não vai abranger todo o conceito, mas colocando a globalização como uma última etapa do sistema econômico em que a gente vive, que é um sistema capitalista. Então, a globalização seria isso também, né? No capítulo que eu escrevi para esse livro que a Adriana apresentou anteriormente, eu falo que seria muita presunção e um objetivo praticamente impossível responder o que seria a globalização. É muito mais fácil que a gente questione o que ela representa. Né? E para responder isso, Thaís, já continuando com a sua própria pergunta, a gente tem que entender que a globalização ela vai representar um grande cesto de coisas. E quando eu digo cesto, eu estou falando que, não vou dizer que é uma infinidade, mas é um aglomerado de coisas. Né? E essas coisas são o quê? São fenômenos, como eu havia dito agora, sociais, econômicos, comerciais, culturais, tecnológicos, espaciais. Né? Tudo isso vai representar basicamente o que é ou o que seria a globalização. E na minha fala agora, eu não sei se eu mais facilito ou eu trago novas problemáticas à palavra, Thaís, mas é porque existem acadêmicos que trabalham com esse conceito
E tem uma outra definição que é de um professor chamado Goran Terborn, que ele vai falar que globalização é tudo aquilo que a gente quer, é tudo aquilo que a gente deseja. A globalização ela pode ser qualquer coisa, né? Mas claro, Thaís, que eu não seria tão curto para responder a sua pergunta. Então eu acho que para finalizar esse seu primeiro questionamento, a globalização então ela vai ser um fenômeno, né, que vai representar um conglomerado de atividades, de fenômenos, nos mais variados meios, como eu disse, culturais, tecnológicos, espaciais, econômicos, comerciais, políticos também, que isso fique bem claro, a dimensão política ela é extremamente importante. Mas, para finalizar a minha fala, eu gostaria de indicar aqui e já fazer uma referência a um livro que ele é muito didático, é um livro de um autor que se chama David Held, com H, e se chama Prós e Contras da Globalização. É um livro pequeno, de menos de 100 páginas, né? Pegando a questão de que existem livros muito maiores, é um livro com uma leitura didática e fluida. E nesse livro os autores vão dizer que a globalização ela pode ser compreendida de uma maneira dupla. Ela é compreendida de uma maneira dupla. De um ponto de vista crítico ou cético e de um ponto de vista que é chamado globalista, global, né? Por que eu coloco isso, Thaís? Porque tem muita gente que também acha que a globalização ela não existe, ou a globalização ela é um mito, ela é algo inventado, né? Existem diferentes visões nesse sentido. Mas nesse livro é interessante por quê? Porque os autores, o David Held e o Anthony McGreal, eles vão trabalhar exatamente com as dimensões da globalização. Quais são essas dimensões? É a cultura, é o poder, é o nacionalismo, é a ordem internacional, é a desigualdade, né? Ou seja, para fechar a minha fala, eu gosto muito dessa definição do Giddens, Thaís, de que a globalização ela é um fenômeno de intensificação das relações sociais. E quando nós falamos em relações sociais, a gente tem que incluir uma série de atividades, uma série de fenômenos, dentre os quais alguns eu acabei de citar. E Cairo, você pode nos dar alguns exemplos de coisas cotidianas que materializam esse conceito de globalização, que nós conseguimos perceber no nosso cotidiano? Sim, Thaís. Olha, os exemplos, eles são muito numerosos também, né? Existe uma outra definição, um outro conceito que nós, né, e eu me incluo nisso, nós da área de relações internacionais, a gente trabalha bastante, que é um conceito de interdependência, né? E esse conceito de interdependência está muito ligado à globalização em si. E o que seria essa interdependência? Interdependência é o aumento dos fluxos de bens, de produtos, de capital, de pessoas. Então, tudo isso que eu estou dizendo agora é basicamente também reflexo, ou de certo ponto também, é causa da globalização, né? Quando eu falo, por exemplo, sobre fluxo de dinheiros, fluxo de capitais, né? Isso, por exemplo, vamos supor, um mercado de ações pode ser colocado como um exemplo de globalização, né? A questão, como eu falei, uma relativização do espaço, Thaís, né? Uma relativização do tempo que algumas pessoas gastam para se locomover, né? Agora, na pandemia, por exemplo, isso foi extremamente visível, né? O fechamento de fronteiras, a restrição do número de voos internacionais e até mesmo nacionais, né? Mas por que eu falo? A questão, por exemplo, de você hoje poder, em alguns casos, pegar um avião e se deslocar de uma maneira mais rápida para outra região, para outro continente, para outro país, pode ser também reflexo do que a gente chama de globalização, né? E eu citei o caso da pandemia, Thaís, porque
o número de voos internacionais foi tão reduzido agora nos últimos meses que o número de voos que a gente estava tendo agora nos meses de abril, maio e junho são comparáveis à da década de 70, ou seja, 50 anos atrás. Então, só para a gente ter uma noção dessa dimensão. Além dessa questão do fluxo financeiro, a questão dos aviões, um outro exemplo, Thaís, é o que nós estamos utilizando agora, que é a questão da tecnologia e da internet, né? Obviamente, eu estou no Brasil, você também está, e todo mundo da fundação que está organizando o evento, mas o fato, por exemplo, da gente estar se comunicando à distância, essa distância ela é relativizada também em virtude desse processo que a gente pode denominar de globalização, né? Por que eu digo isso? Porque a globalização e a literatura que explora esse conceito, a globalização é entendida por vezes como um fenômeno mais recente, um fenômeno que a gente poderia dizer, colocando aqui entre aspas, um fenômeno da modernidade. Eu não vou entrar ao caso aqui do que seria essa modernidade, mas a globalização ela é algo que ganha um maior respaldo no final do século XX, né? Isso não quer dizer que a globalização não existia lá atrás. Talvez sim, né? A globalização, a partir do momento em que começou a haver fluxo de pessoas, pode ter existido globalização, né? Talvez o período, por exemplo, das navegações, ou até antes, né, você tinha processos de globalização. Mas é algo que vai ser muito estimulado, estudado e fomentado de modo recente. E recentemente, Thaís, não tem como a gente falar de globalização sem falar dessa dinamização exatamente da tecnologia, da informação, né? E aqui também eu aproveito, já para finalizar, eu acho que com esses 3 exemplos fica um pouco mais claro, Thaís, mas eu lembro aqui de um outro sociólogo, que é o Manuel Castells, que ele tem um livro que ele chama de Sociedade em Redes, né? No sentido que ele aponta que nós vivemos hoje em rede, né? Nós estamos agora em rede. O fato de eu estar em outra cidade, você, Thaís, está em outra, e por vezes pessoas que estão nos ouvindo estarem em outras cidades ainda, é porque nós estamos conectados em redes. E o que vai ser o fundamento principal dessa rede? A troca de informação, a dinamização da informação. E isso também pode ser colocado hoje como um exemplo prático da globalização, né? Eu não quero dizer que antes não havia informação. Obviamente que havia. Mas hoje, algo que acontece longe da gente, nós conseguimos obter essa informação de uma maneira muito rápida. E isso também pode ser colocado como um reflexo, ou em outros casos, como causa também da própria globalização. E você acha, Cairo, que a palavra globalização dá conta das particularidades e complexidades do mundo em que vivemos agora? Thaís, essa pergunta talvez seja mais difícil até agora. Eu acho que a globalização ela não dá conta. Nenhuma palavra vai dar conta de explicar o mundo em que a gente vive ainda mais agora, né? E talvez a palavra que mais explique o mundo em que a gente está vivendo agora seja pandemia e não globalização. Mas, enfim, o próprio fato do evento em que eu, com o maior prazer, nós estamos iniciando agora, contar com 20 palavras, eu acho que é a prova mais cabal para responder essa sua pergunta. A globalização, enquanto conceito, enquanto palavra, ela nunca vai ser totalizante. Não é um conceito totalizante, né? Mas, claro, que nós aqui no evento, o debate em que nós estamos inseridos, o livro que está sendo lançado hoje, são instrumentos para que a gente consiga entender um pouco mais o mundo em que a gente está vivendo. Isso sim. E a globalização ela vai se inserir exatamente dentro dessa perspectiva,
E eu diria ainda, Thaís, que a globalização, ela por vezes não dá conta de explicar o ano de 2020, como por vezes também é um conceito que não dá conta de explicar o final do século XX e o começo do século XXI, né? Ainda mais porque, e isso também pode ser um dos fundamentos da globalização. Uma coisa que a gente vê muito hoje, e que todo mundo fala de uma maneira cotidiana, é falar, por exemplo, o tempo está passando muito rápido, as coisas estão acontecendo muito rápido. Ou, por vezes, a gente ouve o seguinte, mas há 50, 60 anos as coisas demoravam para passar. Hoje, em um ano, as coisas passam extremamente rápidas, né? Por quê? Porque a nossa percepção também do tempo, ela vai mudando. E ela muda também em virtude do quê? Também em virtude, não somente, mas em virtude também do fato de nós vivermos em um mundo em que uma das ferramentas, uma das nossas realidades, nós podemos conceitualizar enquanto globalização, né? E é importante, e aqui eu já vou fazer um adendo, Thaís, a globalização, nós temos que ter muito cuidado ao abordá-la, porque a globalização também, embora eu tenha citado alguns exemplos quando você me perguntou, são alguns exemplos bons, são alguns exemplos benéficos, né? Mas, por exemplo, se eu chego e falo, nossa, hoje é tão fácil você sair do Brasil e ir, por exemplo, para Portugal. É fácil, é rápido. Agora, é fácil para quem? Porque eu posso chegar e falar o seguinte, podemos pegar um voo e no dia seguinte nós estamos na Europa, ou na África, ou na Ásia. Agora, quem tem condição de estar inserido nisso? Por isso que uma outra dimensão da globalização, Thaís, é exatamente pensar até que ponto essa globalização ela é includente e até que ponto ela é excludente, porque existem os dois lados, né? Nós aqui, por exemplo, estamos conversando através da internet, mas é porque eu tenho uma internet aqui razoável, embora às vezes a conexão trave, e vocês em Ribeirão Preto estão exatamente com uma estrutura muito grande. Mas a gente tem que perceber que existem pessoas, e várias pessoas, que não têm acesso exatamente a isso. Então, a globalização, por vezes, também ela exclui, ela não é inclusiva. E é algo também que a gente tem, existem vários pensadores que trazem essa questão, e é algo que a gente tem que também levar em consideração. Mas não para todo mundo. E a globalização ela pode ser excluída. Você caiu um pouquinho a conexão, Cairo, acho que agora voltou. Mas acho que deu para a gente pegar a sua resposta. E aí eu queria te perguntar, pensando dentro, observando o fenômeno da globalização, quais são os desafios para mantermos uma luta coletiva na defesa dos direitos humanos? Certo, Thaís. Justo na hora que eu falei da conexão e da informação, a internet falhou. Mas vocês me ouvem agora? Tudo bem? Estão me ouvindo? Sim? A questão, Thaís, sobre direitos humanos, né? Eu acho que é uma pergunta muito oportuna, é uma pergunta interessante, e a questão, para eu respondê-la, é o seguinte, Thaís, nós temos que verificar, e já pegando o gancho com o que eu havia falado nessa sua última pergunta, né? A globalização, para os direitos humanos, ela vai trazer
determinadas questões que são benéficas, mas também, em contrapartida, existem questões maléficas, né? Em que sentido que eu falo? Por exemplo, nós podemos pegar a questão e o debate sobre internacionalização ou universalização dos direitos humanos como uma característica benéfica e que a globalização, por vezes, ela auxilia, ela ajuda a dinamizar, né? Então, se eu afirmo, por exemplo, baseado naquela questão dos direitos humanos, direito internacional dos homens e mulheres e tal, se eu afirmo que toda pessoa, todo ser humano, ele tem que ter uma vida decente, eu estou exatamente universalizando essa concepção de direitos humanos. Eu estou falando que, globalmente, qualquer indivíduo tem que ter uma vida minimamente decente, né? E quando eu falo isso, a gente sabe que na prática isso não existe. Eu estou falando aqui de um ponto de vista normativo, mas que também é importante nesse debate, né? Quando nós falamos sobre regimes, direitos humanos, nós temos uma série de tratados internacionais, nós temos uma série de normativas, nós temos regimes internacionais, nós temos regimes regionais de direitos humanos, né? Por que eu falo tanto, e por isso que esse evento hoje é importante? Porque para nós debatermos, por exemplo, globalização ou as outras 19 palavras, ou até mesmo direitos humanos, nós temos que ter um mínimo entendimento do que é isso. Por isso que debater conceitos é extremamente importante, embora algumas pessoas acreditam que seja perda de tempo. Mas, na verdade, não é. E por que eu estou falando isso? Se nós não tivermos, e quando eu digo nós, estou falando, por exemplo, a comunidade internacional, os tomadores de decisão, os chefes de Estado. Se nós não tivermos um entendimento mínimo sobre o que são direitos humanos, nós não conseguimos avançar. Porque se determinado líder, se determinada pessoa não enxerga que é direito de toda pessoa ter uma vida minimamente decente, o debate não flui. Então, nesse sentido, a globalização pode ser considerado, em partes, como um estimulante a essa universalização de direitos, né? Mostrar que todos nós, de uma maneira geral, nós temos determinados direitos, nós já nascemos com determinados direitos e ao longo da nossa vida nós temos que mantê-los, né? Este é o lado bom. Mas também, Thaís, existe um lado ruim, que é, qual que é a questão? Por vezes, existe uma definição ou delimitação de direitos humanos que não é universal em si. Esse que é o ponto. Em que sentido que eu aponto aqui? Por vezes, determinado país pode ter um entendimento sobre direitos humanos que outro não tem. Isso na prática existe, né? Em que sentido que eu falo? Às vezes, vamos pegar aqui um caso clássico de debate, né? O chamado American Way of Life, né? Para muitos, o American Way of Life, esse estilo de vida estadunidense, norte-americano, seria, né, a simbologia, a representação e a garantia de direitos humanos. Mas se nós formos, às vezes, para um país, não do Ocidente, mas sim um país do Oriente, nós vamos ter uma nova concepção do que são direitos humanos. E, por vezes, isso cria divergências, isso cria clivagens, né? Talvez fique muito difícil para a gente entender, mas nós aqui no Brasil, nós temos, por vezes, uma delimitação não somente de direitos humanos, né, mas uma visão de mundo que é ocidentalizada. Ocidentalizada, né? Por isso que eu não falei de maneira aleatória do caso dos Estados Unidos, porque muita gente pensa assim. Muita gente pensa que os Estados Unidos são uma sociedade perfeita, o âmbito da liberdade, da igualdade, e que todos os países deveriam ser assim.
Mas, nesse sentido, a gente tem que perceber que, por vezes, os Estados Unidos não são o modelo, não são o parâmetro. Então, você, por vezes, muda a concepção de direitos humanos, né? Por vezes, nós do Ocidente achamos que algumas políticas do modelo oriental são anti-direitos humanos, mas às vezes não é, né? E para finalizar, Thaís, eu vou te dar um exemplo, né? Claro que aqui eu estou falando de uma forma genérica, mas um dos grandes exemplos que eu tenho, só para finalizar, que tangencia isso que nós estamos falando, é, por exemplo, a nossa visão a respeito do véu islâmico, né? Claro que existem diferentes tipos de véu, né? Mas existem estudos que fizeram pesquisas com determinadas mulheres de países do Oriente Médio, em que elas foram questionadas a respeito do uso do véu. E teve uma grande parcela que disse que usar o véu era algo da própria identidade delas, era algo que simbolizava elas. Agora, como eu disse, quando nós falamos de véu, nós imaginamos que tudo é a burca, todos os véus são iguais, mas na verdade não é. Existem tipos diferentes. Veja então como um simples caso do que eu estou falando agora, o véu islâmico, por exemplo, pode gerar certas divergências a respeito do que seria um direito da mulher, um direito humano geral. Então, o debate é bem complicado e a globalização ela vai trazer exatamente esse debate, o que é bom em si, mas por vezes vai também mostrar essas divergências, né? Por vezes divergências e por vezes certas similaridades, e é assim que a gente vai construindo os conceitos e o debate. E pensando um pouquinho, Cairo, sobre as rupturas e continuidades do fenômeno da globalização ao longo do tempo, né? Você citou que tem alguns autores que consideram, né, um pouco que a globalização começa mais recentemente, outros reportam há muito mais tempo. Como é que você enxerga isso e essas rupturas e continuidades? Uhum. A minha visão, Thaís, é o seguinte: a globalização em si, ela não é um fenômeno novo. A globalização, né, e existe uma concepção da história enquanto área de estudo que vai exatamente verificar isso. A globalização é um fenômeno histórico, certo? Mas o que nós temos nos últimos anos, nas últimas décadas? Nós temos a intensificação desse fenômeno. Por isso que hoje a gente debate muito mais globalização do que se debatia há 50, 60 anos, né? E como é algo novo no sentido dessa intensificação, né? A globalização vai ser um conceito que vai reverberar justamente essas continuidades e rupturas. E eu penso, Thaís, se tem alguma coisa que o mundo está vivendo, eu nem precisaria voltar para o final do século XX. Eu poderia ficar agora no começo do século XXI. Se tem alguma coisa que nós estamos presenciando, são intensas rupturas, né? E talvez a pandemia ela vai nos mostrar o maior símbolo disso até então. Mas claro que ao longo dos últimos anos, das últimas décadas, nós temos rupturas nacionais, nós temos rupturas internacionais, então a globalização ela vai também, como eu disse, reverberar exatamente isso. Mas qual que é a questão? A questão agora, para não me alongar muito mais, e a sua pergunta é interessante por conta disso, Thaís, existem novos estudos e o grande debate que se tem hoje é a respeito se a globalização ela existe ou a globalização sumiu. A pandemia trouxe exatamente isso, né? Existe hoje um debate sobre desglobalização, antiglobalização, né? Entrando em diferentes sites, em diferentes jornais, a gente vai ver várias análises, vários especialistas perguntando: a globalização ela vai continuar mesmo num cenário pós-pandemia?
né? E existem diferentes abordagens para responder esse tipo de coisa. Na minha concepção, a pandemia, como outros fenômenos também, talvez eles estejam colocando a globalização em uma câmera lenta ou de um modo mais vagaroso, se nós compararmos com a globalização do final do século XX, começo do século XXI. Tá? Colocando aqui numa escala de comparação. Mas como eu disse, Thaís, a pandemia não é a única ruptura. Tá? No capítulo que eu escrevi para o livro, eu coloco algumas questões que são importantes. Eu acho que eu finalizo aqui a minha fala com isso. Nós temos uma crise das instituições internacionais, eu acho que isso é importante frisar, uma crítica também às organizações internacionais. A gente via isso no âmbito da Organização das Nações Unidas. Nós vemos agora no âmbito da Organização Mundial da Saúde, isso ficou muito claro também, muita crítica em torno da validade da organização, embora na minha concepção ela é mais do que bem-vinda, ela é mais do que desejável, ela é de extrema importância, o âmbito da OMS. Nós temos também uma crise do que a gente chama de multilateralismo, né? E como que a gente vê isso, Thaís? Eu acho que hoje existe um aumento das políticas nacionalistas, né? E talvez o Brasil seja um exemplo disso, os Estados Unidos também, mas vários outros países como Hungria, Filipinas, Polônia, movimentos nacionalistas mais voltados a preservar os interesses nacionais e contrários a essa globalização também, né? E com a pandemia, nós já temos uma diminuição dos fluxos comerciais e econômicos, isso é evidente. Então, se a gente coloca a globalização como o aumento desses fluxos, nós temos uma queda exatamente agora. E eu finalizo aqui, Thaís, falando sobre a questão da informação, que é a coisa mais basilar em termos de contato que a gente pode ter nesse mundo dito globalizado, né? Eu acho que a grande ruptura que nós estamos vivenciando hoje é a questão das fake news, é a questão do descrédito em torno do conhecimento científico e da área acadêmica. Então isso pode ser colocado também como momentos de ruptura. E junto nesse texto, pandemia e tudo mais, a gente ainda vai precisar de alguns anos para confirmar tudo que eu disse agora. Como eu considero a globalização como um processo, fica muito difícil fazer um exercício intelectual de futurologia, eu diria assim. Mas, com certeza, essas rupturas, incluindo a pandemia, elas vão fazer com que a gente pense de uma forma diferente o que viria a ser o que é a própria globalização. E pensando, né, acho que muito por conta da pandemia, por exemplo, o turismo, que era uma coisa, né, que tornava o fenômeno da globalização também muito... era uma coisa cotidiana, né, de parte das pessoas. E como é que você enxerga isso daqui para frente? Vai ter uma regionalização maior? Sim, essa questão do turismo é um ponto-chave e é um ponto que foi, assim, é um setor que foi nitidamente, penso eu, que um dos maiores setores abalados por conta dessa pandemia, né? Mas, novamente, aqui nós estamos agora num momento, embora... Eu diria consciência, mas eu não sei se eu posso usar uma palavra tão densa para dizer que nós já... Acho que no Brasil não houve essa consciência do que foi, do que continua sendo a pandemia da Covid-19. Mas eu penso que agora nós já estamos, pelo menos é o que eu venho sentindo nos noticiários, nos jornais, nós já estamos num cenário em que nós... estamos muito mais esperançosos.
né? No sentido de que nós já estamos, e quando eu digo nós, não estou dizendo somente aqui no Brasil, mas nós estamos na expectativa dessa vacina contra a Covid-19, de realmente ter alguma delas que está em testagem de dar certo, né? Dando certo essa vacina, eu acredito que a retomada de algumas atividades, incluindo a do turismo, ela vai se dar de uma maneira mais acelerada, eu penso assim. Mas claro que isso vai depender, e a pandemia, ela retrata muito bem a questão do mundo e da globalização, Thaís, se você me permite, porque a pandemia, ela é algo global, mas ela não tem necessariamente uma resposta global. Ela precisa, por vezes, ter respostas nacionais ou locais, porque a pandemia ela vai ter dinâmicas diferentes, né? Que eu estou falando. Vocês me ouvem? Cortou só um pouquinho, se puder voltar só um pouquinho. Agora nós estamos te ouvindo. Me ouvem? Agora a gente te ouve. Cortou um pouquinho desde aquela hora. Agora a gente está te ouvindo. Acho que você quer tentar falar, Cairo? Acho que parece que você voltou. Eu continuo online, mas... Travou um pouquinho, mas parece que agora voltou. Se quiser voltar só um pouquinho da sua fala... Me ouvem agora? Agora te ouvimos. Ok, perfeito. Bom, eu vou voltar um pouco do que eu estava comentando. Eu estava dizendo que agora tem ocorrido uma certa expectativa em torno da comprovação de uma vacina efetiva para o combate à Covid. E eu penso que alguns setores eles só realmente terão uma reativação depois dessa descoberta da vacina, né? Então, me ouvem agora? Sim, te ouvimos. Pode continuar. Perfeito. Desculpa pela falha na globalização nesse sentido. E o setor de turismo, por exemplo, ele só vai se reativar realmente depois desse próximo passo, né? E não somente o turismo, mas vários outros, mas o setor de turismo foi um que foi extremamente abalado por essa pandemia, né? A questão dos voos internacionais que eu havia comentado, isso foi muito evidente, Thaís. Então, a gente precisa esperar os passos futuros para ver como que isso vai se desenrolar. Bom, Cairo, muito obrigada pela sua participação, pela sua fala. Acho que foi muito esclarecedora em vários sentidos, né? Porque a globalização tem aspectos diversos e é muito amplo, né? O conceito, acho que foi muito esclarecedor. Muito obrigada a você e obrigada também ao público que está nos acompanhando. Eu que agradeço, muito obrigado.